Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Joel, seu professor. Hoje vamos falar sobre teorias científicas do século XIX. Venham comigo. A ciência é essencial para entendermos a história da humanidade. Afinal, é através dela que conhecemos verdadeiramente a natureza de um objeto. Algumas teorias, entretanto, causaram mudanças profundas na maneira como os estudiosos enxergavam o mundo. Você sabe quais pesquisas foram responsáveis por transformar a história? Vamos descobrir? Bom, o século XIX estava recheado de novas ideias, novas formas de pensar, questões sociais e políticas, ao mesmo tempo em que novas teorias científicas eram desenvolvidas. Os avanços tecnológicos obtidos com a Revolução Industrial eram comemorados como grandes conquistas da humanidade. Não é para menos. No entanto, a expansão do capitalismo e do liberalismo, apesar de possibilitar o progresso de técnicas ou da técnica, não promoveu igualdade social e econômica. Essa situação contraditória impulsionou o surgimento de propostas para acabar com as injustiças e as desigualdades e superar os problemas sociais. Vamos conhecer alguns pensadores da época? Isso é muito importante. Um dos primeiros socialistas utópicos foi o Conde de Saint-Simon, que teorizou a divisão da sociedade entre produtores e ociosos. Nesse aspecto, ele acreditava que a sociedade deveria ser composta por maioria de produtores, que seriam os industriais, operários, artistas, intelectuais e banqueiros, capazes de gerar riquezas. Os ociosos seriam os clérigos e os nobres. Segundo Saint-Simon, as empresas capitalistas poderiam existir desde que assumissem várias responsabilidades sociais para com a classe trabalhadora. Um pouco mais tarde, o francês Charles Fourier apontou que as relações econômicas deveriam se organizar em instituições fundadas por princípios de associação e cooperativismo e que cada um trabalharia de acordo com a sua capacidade. Dessa forma, idealizou a concepção de comunidades produtivas compostas por aproximadamente 1.800 trabalhadores, chamadas de falancérios. Ao longo de sua vida, Fourier nunca conseguira o apoio de empresários e investidores simpáticos ao seu modelo econômico. Robert Owen pode ser visto como um dos mais atuantes pensadores do socialismo utópico. Na condição de administrador, teve a oportunidade de observar claramente as penosas condições às quais os trabalhadores eram submetidos. A partir dessa experiência, resolveu dedicar-se à criação de cooperativas que negassem o individualismo e a lógica egoísta das empresas capitalistas. Na Escócia, após assumir o controle de uma empresa produtora de algodão, Owen estabeleceu um regime de trabalho de 10 horas e oferecimento de instrução escolar a seus empregados. Passando algum tempo, o sucesso alcançado por seu modelo acabou gerando fortes manifestações oposicionistas. Com isso, foi para os Estados Unidos e criou uma nova cooperativa chamada New Harmony.
quando retornou à sua terra natal, Herbert Warren se deparou com a completa falência das cooperativas que tinha ali concebido, né? De fato, seria um tanto quanto difícil ir contra a lógica e os demais padrões que imperavam na maioria das atividades econômicas. Com isso, talvez decepcionado pela falência do seu projeto, acabou se dedicando à criação das primeiras associações de trabalhadores, conhecidas como as Trade Unions. Do ponto de vista crítico, não podemos simplesmente acreditar que os ideólogos do socialismo utópico eram superficiais ou completamente equivocados. Mesmo não observando a aplicabilidade de suas teorias, as noções lançadas pelos membros deste movimento de ideias tiveram um papel fundamental para que outros intelectuais pudessem conceber novas reflexões sobre a sociedade capitalista. Então, eles deram início a esse estudo, a esse progresso e também a essa crítica do capitalismo selvagem e de como isso tudo ainda influencia a sociedade séculos mais tarde, em pleno século XXI. Outra teoria que entrou em pauta no século XIX foi a evolucionista. Essa, com certeza, vocês já ouviram falar. A primeira versão do estudo foi criada por Jean-Baptiste Lamarck, naturalista francês, que desenvolveu sua pesquisa a partir da observação de moluscos. A teoria de Lamarck defendia dois grandes tópicos: uma lei do uso e o desuso, quando um ser vivo utiliza um órgão mais do que os outros. Esse órgão se desenvolve melhor e acaba sendo mais funcional que os demais órgãos. Por isso, os órgãos que não cumprem funções no organismo acabam em desuso. Outra é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Em decorrência da inatividade de alguns órgãos, como visto na primeira lei, Lamarck afirmava que apenas o órgão mais usado seria uma característica passada adiante entre as próximas gerações. Nos anos mais tarde, o naturalista britânico Charles Darwin retomou o trabalho de Lamarck e apontou inconsistências em sua teoria. Ou seja, Darwin pegou a teoria de Lamarck e estudou mais a fundo. Teve uma experiência, uma observação e conseguiu, através disso, aprofundar os seus conhecimentos, né? E passar esses estudos mais claros para a humanidade. Então, segundo Darwin, os apontamentos dele, que estão escritos em A Origem das Espécies, de 1859, comparava os fósseis de animais para identificar as diferenças na evolução. Então, ele pegou do macaco e foi observando e comparando esses fósseis até chegar no homem moderno. Então, essas espécies apresentavam pequenas divergências entre si. Enquanto isso, fósseis de animais extintos mostravam semelhanças com espécies diferentes e que ainda estavam vivas. A descoberta de Darwin embasa a teoria de seleção natural, na qual pequenas diferenças entre os seres de uma mesma espécie garantem mais ferramentas de sobrevivência. Assim, indivíduos melhor adaptados
conseguiram procriar e transmitir tais características aos seus herdeiros, até que se tornassem dominantes e dessem origem a novas espécies. De acordo com a teoria, a evolução humana provém das mutações genéticas que ocorreram em diferentes espécies e asseguraram as características da nossa espécie. Então, Darwin e Lamarck vai criar a teoria do evolucionismo, diferentemente da teoria criacionista que as religiões pregam. Então, para explicar a origem dos seres humanos e dos animais, nós temos duas principais teorias mais difundidas hoje, que é a criacionista, que provém de Deus, que criou todas as coisas. Isso, na maioria das religiões, tem essa explicação nos seus diferentes deuses, né? Nas suas diferentes mitologias também. Então, vai explicar que os animais, a natureza foi criado por um ser supremo, uma divindade. E os cientistas vão explicar na forma da evolução, que é essa que nós acabamos de ver, que é de Lamarck e de Darwin. Estudantes, deram para entender um pouco das teorias desses cientistas que, através da observação, de tentar mudar o entendimento do povo quanto o processo lá industrial, né, como que viviam os trabalhadores, o capitalismo selvagem que quer sugar as energias, a força dos seres humanos, né, que só quer a produção, o lucro, sem olhar a necessidade e a condição humana do que o ser humano necessita, de descanso, de repouso, um salário digno, né, uma boa remuneração pela sua mão de obra. Como vive a sociedade, né, neste movimento trabalhista, os movimentos trabalhistas que vão reivindicar os seus direitos, porque eles vivem somente com os deveres. Então, isso que surgiu, a Revolução Industrial, século XVII, século XVIII, o auge do século XIX, as teorias, esses grandes teóricos que vêm tentar mudar essa fase inicial da Revolução Industrial e ainda no início agora do século XXI, né? No ano 21, ainda tem esses teóricos que tentam mudar o presente da humanidade. E a gente entra aí com os estudos, com os filósofos, com os outros teóricos dentro da ciência, que nós acabamos de ver, a criacionista e também a evolucionista. Mas para isso, estudantes, o essencial é o saber. E o saber a gente só adquire lendo, estudando, analisando, criticando, perguntando, a gente pergunta para tentar obter uma resposta. Uma resposta plausível. Então, primeiramente, nós não somos nada sem o estudo, sem o saber. Você pegar um livro e ler, não precisa de ninguém chegar para você e te contar aquela história. Você já tem aquele conhecimento. Agora, se você não ler, se você não aprofundar os seus conhecimentos, você é obrigado a acreditar no que as outras pessoas vão falar para você. Aí não dá para saber o que é o certo e o que é errado. Então, pensar é a base de tudo. Pensar com sabedoria, claro. Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED TV, aponte a câmera do seu celular,
na imagem que aparece no canto da tela, nosso QR Code. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED TV, para obter mais informações, mais conhecimentos. Vamos ficar com essa imagem? De um lado, nós temos a teoria evolucionista, do outro, a criacionista. E eu aqui no meio. Até a próxima aula!